Olá a todos, eu sou Matias Williams, acadêmico de medicina da UFP e ligante da Neuropark. Eu me chamo Lara Beatriz, sou acadêmica de medicina da Universidade Federal do Piauí e ligante da Neuropark. E sejam bem-vindos a mais um Neurocast, o primeiro podcast de neurologia do Piauí, produzido pela Liga Acadêmica de Neurologia, Clínica e de Estudos do Movimento, mais conhecida como Neuropark, em parceria com a AMA, Associação dos Amigos dos Autistas. E hoje estamos com um convidado mais que especial para adentrar o mundo da neurologia infantil, o Dr. Juliano da Paz. Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer aí aos meninos da Liga e em especial ao Neuropark pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. Dr. Juliano da Paz é formado na UFP, fez residência em Neurologia e Neurologia Pediátrica pela Unifesp e hoje é doutor e fez mestrado e doutorado também pela Unifesp. Então, doutor, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber como é que foi sua trajetória durante sua graduação e o que de fato foi que fez com que o senhor tomasse a decisão de ser neurologista. Olha, gente, assim, eu acho que dentro da neurologia, a maioria dos colegas que descrevem essa trajetória, eles descrevem geralmente falando que dentro da graduação o interesse despertou precocemente, né? No meu caso, não, né? Eu comecei a graduação bem livre, bem tranquilo, conduzi ali o ciclo básico, ciclo clínico, só fui decidir fazer neurologia por volta do internato. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, eu acho que a decisão de fazer neurologia muito precocemente, às vezes nos direciona, isso vale para todas as especialidades, né? Às vezes nos direciona a produzir academicamente artigos, fazer iniciação científica só dentro da sua especialidade, que não é o ideal. Convenhamos que dentro da graduação a gente tem que ter uma formação mais ampla, né? E até porque isso vai contribuir dentro da residência que você for fazer lá na frente. E tem o lado bom que é esse, né? O lado ruim que, em teoria, eu não direcionei nada, então talvez numa entrevista, numa prova curricular, isso tenha faltado um pouco, né? Mas, graças a Deus, a coisa funcionou bem. Então, o meu interesse pela neurologia em específico, ele compartilha uma decisão que é, em parte, pelo interesse da neurologia, por ser uma ciência muito clínica, que é uma coisa, é uma coisa que eu gosto bastante, né? A parte mais clínica. Acho admirável a semiologia neurológica, né? Porque ele direciona muito a nossa investigação. Às vezes, só num exame neurológico, na anamnese, você já conduz adequadamente os casos. E também por um aspecto mais prático, né? Não só esse de paixão, de interesse pela ciência em si, né? Mas num aspecto mais prático, eu acho que a neurologia ela oferta para a gente uma gama de possibilidades muito grande e fácil, né? Você não precisa de uma grande estrutura para atuar dentro da neurologia. Você basta um consultório com o seu material de exame físico, é o suficiente, né? Receituário, consultório, ou se você preferir, atuar dentro de neurointervenção, aí os horizontes se ampliam, né? Mas então acho a neurologia, no aspecto prático, isso pesou dentro da minha decisão, uma especialidade que oferta uma variedade grande e que me deixa relativamente autônomo, né? De não depender de uma grande estrutura para trabalhar, que é o que eu faço hoje em dia, né? Eu não trabalho em grandes hospitais, não preciso de grandes exames, grandes centros e consigo executar uma neurologia adequada, né? Então, acho que pesaram esses dois fatores, né? A parte de achar a neurologia bastante interessante e cativa a gente de cara, mas também o aspecto mais prático. Então o senhor não se especializou cedo, digamos assim. Porque a gente vê que é muito comum na faculdade, as pessoas já escolhem uma área de preferência, muitas pessoas já entram na medicina pensando em fazer neurologia. O senhor veio decidir já mais para o final do curso, já quando estava na prática do internato. Perfeitamente. Assim, eu até recomendo, assim, eu falei dos prós e contras, mas eu acho que pesa muito mais aos prós fazer uma formação mais, digamos, desligada da especialidade, do que já direcionar de cara, né? Não critico quem faz assim, né? No primeiro período quero ser, sei lá, neurocirurgião e o cara vai começar a acompanhar o neurocirurgião e fazer trabalho só de neurocirurgia, etc. Não estou criticando, acho possível, cada um trilha o seu caminho. Mas se puder escolher, eu escolheria fazer uma coisa mais ampla desde o início, nem que você tenha algumas preferências no caminho, para que caso você mude de ideia, você não se arrependa da trajetória que você já passou, né?
e também para que você tenha uma formação legal, para quando você for fazer a residência, você ter repertório, né? Então, dentro da residência de neurologia, por exemplo, na minha época eram 3 anos, no primeiro ano era exclusivamente clínica. Então, quem não teve uma formação ampla, que se direcionou só para neurologia, não sabia tratar uma pneumonia, ou ampliar o espectro do antibiótico terapia. E convenhamos que a gente não pode lançar a mão de pedir uma avaliação do clínico geral para um paciente neurológico, a gente é que conduzia. Então, ter o repertório é importante também para te preparar. Além do que, né, claro, né, existe sempre a possibilidade de você não passar na residência, e se você não passar na residência, você tem que ser primariamente um bom médico, né? Então, Esse aspecto clínico assim, é fundamental na formação do neurologista. Cara, eu diria em tudo, né? Assim, claro que existem especialidades e especialidades, mas eu acho que vale não só para neurologia, né? Acho que, um cirurgião geral, ele precisa saber ali reconhecer uma síndrome coronariana, né? Um ortopedista precisa saber reconhecer uma TVP, né, que é muito comum na área dele. Então, nem que ele não vá conduzir do início ao fim o caso, mas pelo menos reconhecer os sinais e tudo, ser um bom médico, acho que permeia a formação de qualquer pessoa, inclusive os especialistas. Aliás, até mais do que os especialistas, imagino. Então, a sua escolha pela neurologia foi única ou o senhor tinha outras áreas que podia escolher? Rapaz, assim, eu acho que parecia um pouco, dentro da minha formação, a psiquiatria, né? Acho que, olhando para trás, eu não abri muito meus horizontes para a psiquiatria, mas é uma ciência também muito, até afim, né? Mas também, aliás, antigamente era tudo junto, né? Neuropsiquiatria. Mas eu pensei em psiquiatria e pensei também em otorrinolaringologia. Acho que também é uma especialidade legal, porque te dá essa mesma coisa que eu falei, né? Do aspecto prático, ela te dá essa gama de setores para atuar muito grande, né? Então, você pode ser só consultório e ter só o seu equipamento ali de consultório. Você pode fazer o seu horário cirúrgico. Pode viver de hospital, né? Fazendo intercorrências e fazendo parte de uma equipe, por exemplo, passando visita hospitalar. Então, acho que pesa essa questão também do aspecto prático, né? Você não pode se mover só por paixão, né? Claro que isso te motiva, te leva para frente, te faz estudar com mais afinco. Acho que isso faz parte. Mas não dá para levar só isso em consideração, né? E dentro da neurologia, quando que o senhor escolheu a neuropediatria? Mais uma vez, as duas coisas estiveram presentes, esses dois aspectos, né? O aspecto de gostar mesmo, de sentir aquilo pulsar dentro da gente, né? De gostar, de ver um caso, achar interessante, de ver um caso que melhorou e você sentir, puxa, como esse meu preceptor, esse professor que está na época da neurologia, que está conduzindo esse caso, mudou a vida daquela criança. E também pelo aspecto prático, né? Então, eu sou teresinense, eu sou hoje professor universitário, né? Então, claro que isso pesa também, né? Então, o mercado amplia, né? A área de atuação da neuropediatria, ela quer queira, quer não, pelo fato de ter menos profissionais, ela é mais escassa e consequentemente, mais valorizada no mercado. Então, pesaram esses dois fatores. Em especial, a neuropediatria, esse eu já decidi bem no início da residência de neurologia, né? Eu tive a felicidade de fazer a residência de neurologia na Universidade Federal de São Paulo, lá na Escola Paulista de Medicina, e lá a neuropediatria é muito forte, né? Então, a gente tinha um estágio optativo só, né? De um mês na neuropediatria, eu escolhi na neuropediatria, e tinha nos plantões noturnos, não tinha neuropediatra para fazer interconsulta e era o neuroadulto que atendia os casos, né? Então, eu via que tanto eu, inicialmente, quanto os colegas se sentiam um pouco desconfortáveis, né, ao atender aqueles casos, por falta de experiência mesmo, não por desinteresse, mas por falta de experiência, né? Então, eu vi aquilo ali, cara, olha o quanto de colegas que tem super bem formados ou em formação, né? Muitos deles, sei lá, acho que boa parte dos meus colegas tinham um QI muito acima da média, né? O parâmetro de comparação meu era olhar para o lado, cara, só o cara fera. E aí eu olhava assim, e esse cara tá se sentindo desconfortável. Então eu vou fazer esse negócio porque eu vou tirar esse desconforto e vou ampliar muito o meu mercado.
viu uma oportunidade, né, naquela Foi. faculdade. Então, eu acho que foram, mais uma vez, as duas coisas. E, assim, dentro da neuropediatria, assim, é mais desgastante, eu considero, por conta do fato dos pais se sentirem mais angustiados, sentir que uma criança, a compaixão é muito maior, uma criança que está atrasada no desenvolvimento, uma criança que está regredindo no desenvolvimento, é muito mais dramático, é um pouco mais estressante, um pouco mais desgastante, mais demorada a consulta. Então, tem esse lado, mas também é muito mais gratificante. Porque você vê uma criança que você conduzindo adequadamente e vê a evolução dela ao longo do tempo, a gratidão dos pais é maior, então a realização nossa profissional também tende a ser maior, né? Claro que não desvalorizando nenhuma das outras especialidades, mas a neuropediatria me ofertou isso. Então, essa parte da paixão também. Então, as duas coisas, de novo. Assim, doutor, você comentou como foi um pouco dessa trajetória, né? Muito interessante isso de você não ter algo 100% direcionado. Agora, eu gostaria de saber como que é a rotina de um neurologista pediatra. Olha, assim, depende muito do caminho que você opta por seguir. Eu acho que não tem uma rota única, né? Por exemplo, a maior parte dos neuropediatras, eles guardam boa parte do seu dia a dia, da sua rotina de segunda a sexta, ambulatorial. Estão fazendo atendimento de manhã e de tarde, ou escolhendo o turno ali para fazer os atendimentos, e faz aquela rotina ambulatorial simples de pacientes marcados, agendados, você atende próximo paciente, etc. Né? Mas não é a única maneira, né? Então, eu atuo dessa forma, mas o mercado é um pouco mais amplo, né? Por exemplo, fazer pareceres ou interconsultos, dependendo da cidade onde você esteja, né? Parecer ou interconsulta hospitalar. É uma coisa muito procurada, aliás, não só na neuropediatria, como em várias outras especialidades, e que é muito rentável, né? Então, eu acho que essa vivência hospitalar também é grande. Outra possibilidade que a neuropediatria te oferece é de procedimentos, né? Então, assim, por exemplo, coleta de líquido, você pode fazer uma equipe de coleta de líquido de crianças, ou equipe de coleta de líquido geral, coleta de líquido ambulatorial, com a dificuldade que a gente tem alguns locais que fazem, mas também não é tão fácil de marcar. Coleta de líquido hospitalar, esse mesmo, né? Muitos hospitais lançam mão de pedir um favor para um anestesista, cara, faz aí, coleta esse líquido para mim, para poder resolver a vida desse paciente. Então, ambulatorial, hospitalar, procedimento, tem muita rota para se seguir. A rota que eu sigo é a rota do atendimento ambulatorial, até porque eu reservo turnos do meu dia a dia, né, da minha rotina para docência. Então, sou professor universitário, então preparação de aulas presenciais, aulas práticas, etc. Doutor, achei muito interessante esse comentário que o senhor fez, porque às vezes a grande maioria dos estudantes, né, estão sempre naquilo, não, sempre vai ser o atendimento ambulatorial. Isso que o senhor acabou de fazer, de ampliar mais esses horizontes, foi muito interessante, porque assim como eu não conhecia algumas áreas que o senhor abordou, acredito que muitas outras pessoas que podem estar aqui assistindo com a gente também não conheçam, e está aqui já essa ampliação de horizontes para a gente. Perfeitamente, assim. Boa parte do que eu falei, não porque você não esteja interessado em saber e tal, mas é porque você vivencia quando acaba a residência. Você acabou a residência, pousou na cidade natal, que é no meu caso aqui, né? Pousei aqui e disse, como é que eu vou seguir? Felizmente, eu já tinha a trajetória da docência que eu já estava iniciando e criando os caminhos, né? Pavimentando o caminho para iniciar na docência já durante a residência, durante as pós-graduações. Mas a parte de decisão, o que fazer profissionalmente na assistência, pesou, né? Então, não existe só esse caminho não, do atendimento ambulatorial. Aliás, eu diria que o atendimento ambulatorial é o mais cômodo, porque é o mais comum, mas quem pular um pouquinho fora do mais cômodo, tá um terreno fértil aí para você criar equipes, resolver problemas, né? Então, existem problemas enormes a serem feitos aí, principalmente no atendimento hospitalar, que quem chega a montar uma equipe, eu não falo só na neuropediatria, né? Falo na neurologia e falo em outras especialidades que eu tenho amigos que comentam a mesma coisa. E monta uma equipe para resolver problemas, cara, tá feito, né?
assim, dentro do atendimento, qual a diferença da abordagem assim, entre o adulto e a criança? Assim, as diferenças são enormes, né? Então, assim, eu tava comentando que dentro da residência de neuropediatria da Escola Paulista, lá a gente tem uma residência muito forte na neuropediatria e boa parte das vagas de neuropediatria são ocupadas por neuroadulto, que é o meu caso. A maioria dos serviços, você pode ver aqui, por exemplo, aqui em Teresina, nós temos neuropediatras brilhantes, né? Brilhantes mesmo, muito bons mesmo. Excelentes formações e experiências e tudo. Então, temos aqui referências, assim, pessoas que não deixam nada a desejar em relação a colegas de São Paulo e tal. Tanto em formação quanto na parte humana, né? No dia a dia, na lida com o paciente. Mas olhando eles, tomando eles, por exemplo, nós neuropediatras piauienses, por exemplo, a extensa maioria deles tem uma formação inicial da pediatria, né? Então, o caminho natural que se criou faço pediatria primeiro, tenho uma base infantil, aprendo a examinar a criança, geral e tal, em seguida migro para uma especialidade dentro da neuropediatria. Então, o que acontece lá na Unifesp? Pelo fato das duas residências serem muito fortes, a neuropediatria e a neurologia, e lá o setor de neuroinfantil, ele está dentro do setor de neurologia e não dentro do setor de pediatria, então lá naturalmente a gente, durante a residência de neurologia, é mais estimulado, Tem um contato maior. E aí lá a média é mais ou menos meio a meio. Então, das 4 vagas, 2 são neurologistas, 2 são pediatras. Geralmente é assim. Na maioria dos outros serviços, não. A maioria são pediatras. Então, quando eu cheguei dentro da residência de neuroinfantil, eu tinha uma base de exame neurológico, de neuroanatomia e de grandes síndromes neurológicos, e isso me favoreceu. Mas dentro do exame pediátrico, cara, muito diferente. Então, você perguntou a diferença vai partir na anamnese, né, que você não consegue fazer, na maioria das vezes, né, a depender da idade das crianças, você não consegue fazer uma anamnese direto com o paciente, você tem um intermediário no meio do caminho, e todos nós sabemos que sempre que há um intermediário, a informação pode se perder no caminho por interpretação ou por falta de elementos. Então, a anamnese é mais desafiadora, mais demorada, porque você tem que perguntar para um, confirmar com o avô, perguntar para a mãe, confirma com o avô. É assim mesmo? Não, ela é assim só com ela, mas comigo não é assim, né? Então, a anamnese é mais demorada e mais desafiadora, com o risco de perda de informações. E o exame neurológico, ele, embora exista com todas as partes da semiotécnica neurológica, da propedêutica, ele existe. Existe como pesquisar parkinsonismo, demência... Coisa que... Parkinsonismo, demência em criança? Tem. Parkinsonismo, demência, tem como fazer teste, avaliação cognitiva em criança? Tem tudo isso aí. Mas, no dia a dia, o que mais conta dentro do exame neurológico, isso é, na minha opinião, é a inspeção. Então, é observar a atitude da criança. Estou falando no dia a dia, não em doenças raras ou numa suspeita de uma síndrome genética que eu vou olhar a pele e o dente do paciente. Não. Estou falando no dia a dia, que é o que? O nosso dia a dia? Comportamento infantil. TDAH, autismo, deficiência intelectual, dislexia. Essas aí, a inspeção, ou seja, a atitude da criança, como é que ela se comporta, como é que ela brinca, como é que ela chama a atenção do pai, como é que ela... que atitude ela tem frente a um estranho, que sou eu, mas um estranho... afável, né? que procura contato e tudo. Então, é bem mais, digamos, passivo de observação e de executar pequenas manobras durante o caminho, examinar a pele, perímetro cefálico e tal, mas muito mais passivo, né? O exame é muito mais passivo do que ativo. Pega, levanta o braço, levanta a perna, manobra do braço estendido. Não, acho que é Então, bem diferente. A observação tem que ser bem aguçada, né? Muito aguçado. Prestar bastante atenção no que a criança está fazendo para se comportar, porque ela não vai te responder diretamente na maioria das vezes, né? E essa interação com a família deve ser muito difícil, saber lidar essa anamnese. E, assim, como é que é a relação que o senhor tem com os pais? Muitas vezes o pai é ausente, às vezes trabalha muito, deixa os filhos com algum familiar ou alguém. Como é que é essa relação de um atendimento?
Olha, assim, claro que existem casos e casos, mas na maioria dos casos, quando os pais nos procuram, eles têm interesse sim em melhorar, em ajudar, em rever atitudes que eles têm em casa. Então, claro que existem pessoas ausentes que chegam lá na consulta e vão mexer no celular e não prestam atenção em nada que você está falando e só quer saber do relatório e dos encaminhamentos. Mas a maioria dos pais de crianças, quando fazem um esforço de ir até a consulta, de faltar ao trabalho para ir lá, né, de reservar uma parte do seu tempo para ouvir, né, o custo que é envolvido na consulta, geralmente ele vai sedento por informações e orientações. Né? Então, na maioria, extensa maioria dos casos, a gente tem a felicidade de ter uma boa relação, né, de ter um feedback legal, de ter um engajamento deles nas mudanças que a gente propõe, nas mudanças de comportamento. Então, felizmente, isso acontece. Claro que vai sempre ocorrer de uma vez por outra alguma negligência, às vezes até maus tratos, enfim, mas isso não é regra, né? Felizmente, isso não é regra. Mas isso não muda frente às outras especialidades, não. Eu diria que, digamos, as outras especialidades as outras especialidades pediátricas, aconteceria a mesma coisa, né? Sei lá, um diabetes infantil, vai ter um pai que vai ser mais ausente, um pai ou uma mãe vai ser mais ausente, vai deixar a criança meio largada, mas a maioria das crianças que vão ser levadas ao endócrino pediatra e todo, em geral, eles vão se dedicar para melhorar a criança, né? Não estariam levando a consulta, gastando tempo, a logística e tudo para não ajudar. Assim, doutor, eu acho muito interessante esse comentário, porque você mostra a complexidade que é essa associação de trabalhar com a criança e, ao mesmo tempo, trabalhar com os pais, com a família. Nesse sentido, eu venho te perguntar, como é que é a sua visão quanto ao mercado da neurologia infantil? E quais que são os aspectos que o senhor acredita que possam vir a melhorar com esse período? Não só na questão de atendimento ao paciente, ao acolhimento dele, da família dele, mas também ao mercado em si, o mercado de trabalho da neurologia infantil. Olha, assim, o mercado de trabalho da neurologia infantil eu considero muito bom, né? Por alguns aspectos, né? Eu acho que o primeiro dos aspectos é a concorrência, né? Então, assim, as residências em neuroinfantil, né? Em neuropediatria, tem poucas vagas. E, aliás, ainda bem que tem poucas vagas, não por reserva de mercado, porque eu não tenho interesse nisso. Confio no meu trabalho, eu acho que as coisas estão funcionando e vão funcionar com mais ou menos profissionais. Mas, porque é uma coisa muito complexa, né? Então, você montar uma residência de neurologia é muito complicado, precisa de um serviço, múltiplas especialidades, múltiplos preceptores, cada um em sua área, para ser uma residência efetivamente bem feita. Mas, dentro da neuropediatria, isso é ainda mais necessário. Não porque seja melhor ou mais complexo que a neurologia, eu não acho. Eu acho que é igualmente complexa ou igualmente necessária em relação à neurologia ou outra especialidade. Mas porque precisa que a pessoa não veja só o que é mais comum, né? Então, se você faz uma pós-graduação ou uma coisa que não seja tão fidedigna ali, e aí ela vai só fazer atendimentos ambulatoriais esporádicos, o que ela vai ver? Autismo, TDAH, que é o que eu vejo. Mas não vai ver uma síndrome que você precisa ver, uma síndrome que tem um sinal de alarme, uma síndrome que precisa ser investigada, uma síndrome que é degenerativa, que não é o autismo clássico. Né? Eu ouvi uma frase uma vez muito interessante que não é porque é raro que não significa que não aconteça. Então, esse atendimento mais próximo é realmente necessário para você ter uma ideia do que... Exatamente. Daí, se juntar todas as doenças raras, elas ficam de uma doença comum. Né? Mas o que eu estava mencionando é que, pelo fato de ter essa complexidade, de você não poder ver durante uma formação só o beabá, isso vale para o médico também, você não pode ver só a hipertensão e diabetes, você vai ver o lúpus, tem lúpus no PSF, então, enfim. Então, pelo fato de ter que ser uma residência completa, então existem poucos serviços que montaram essa residência completa. E se existem poucos serviços e poucas vagas, naturalmente existem poucos profissionais. Então, o mercado está bom naturalmente porque a demanda é alta e porque o número de profissionais formados adequadamente com uma residência ou uma prova de título é pequeno. Então, só por aí já é um mercado bom. E a segunda vantagem do mercado de neuropediatria é esta que eu citei, mas que também vale para a neurologia, que é o quê? Ter uma possibilidade de você
está permear vários tipos de serviço. O serviço ambulatorial, o serviço hospitalar, o serviço de procedimentos. A gente falou em procedimento de coleta de líquido, mas tem procedimento de eletroneurobiografia. Quem é o eletroneurobiografista que faz Quem é o neurofisiologista que faz eletroneurobiografia em criança? Aí tem alguns. Quem é que faz bem feito? Aí tem 1, 2, 3, sei lá. Entendeu? Então, o mercado é bom por isso, por essa possibilidade de permeabilidade, de você conseguir atuar do simples, que é só sua mesa de consultório, seu material e seu receituário, ao mais complexo. E perspectivas futuras enormes, né? Então, de ensino, né? Então, a formação do neuropediatra, ele é frequentemente convidado para dar aula, para dar um seminário, ou participar de uma equipe de pesquisa de uma indústria farmacêutica. E ensino, assistência ambulatorial, assistência hospitalar. Né? A grande dificuldade em relação ao mercado, ao interesse das pessoas em fazerem a neuropediatria, é o interesse pelos atalhos. Né? Então, isso eu estou falando da neuropediatria, mas vale para uma série de outras especialidades. Você vai fazer sei lá, ecocardiografia, aí você vai passar uma longa jornada até lá. Ou você pode fazer um curso X que não sabemos o quão ele o formará bem, né? Mas o caminho de um ecocardiografista vai passar por uma série de etapas longas. E a gente sabe que no mundo atual a gente quer atalhos, quer caminhos mais curtos. O que eu não estou necessariamente criticando, porque as coisas precisam ser revistas, as coisas estão mais dinâmicas. Então, existem sim possibilidade de você adquirir conhecimento de uma maneira mais rápida. Mas, via de regra, esse caminho mais rápido traz no caminho alguns prejuízos. Você tem como fundamental essa formação, né? Mais longa, para você ter a capacidade de ter uma visão aberta. Eu não diria necessariamente mais longa, mas mais bem feita e dedicada, né? De um bom serviço. Você fazer num local confiável. Ou estudar por conta própria e fazer uma prova de título, por exemplo. Até porque, como já foi citado, é algo mais complexo, né? Não é algo tão simples. E aí eu tenho um questionamento. Você comentou sobre a sua graduação, sobre a sua escolha, certo? Elencou algumas dificuldades, mas atualmente, você já falou também que o mercado é muito bom, né? Quais são as dificuldades que o senhor tem na sua prática no dia a dia? Só rapidamente, né? O mercado é bom para os Com certeza, os para que estão profissionais que estão aptos. bem informados e tal. Tá? Então, só um aperfeiçoamento, né? Então, você perguntou sobre as dificuldades do dia a dia. Dificuldades do dia a dia, desafios. Tá? Então, assim, eu diria que o principal entrave na nossa especialidade, neuropediatria especificamente, né? Que eu atuo nas duas, mas o foco é neuropediatria. Dentro da neuropediatria, uma das maiores dificuldades nossas é em relação ao desgaste psicológico gerado pelo atendimento de crianças, e muitas delas crianças atrasadas e tudo. Naturalmente, isso eu não estou criticando os pais, eu estou só reconhecendo que eles têm motivo para estarem. Eles já chegam com uma carga emocional grande, de estresse, de privação de sono, de absenteísmo no trabalho, de risco de demissão e tal. Então, as crianças que têm alguma demanda neuropediátrica, os pais delas têm um desgaste maior. Então, pelo desgaste maior, a relação no meio do caminho pode sofrer atritos. E pode sofrer pressões de demandas por relatórios, encaminhamentos e tudo, que muitas vezes nem são tão necessários assim, tá certo? Então, o desafio é na lida para manter uma boa relação, reconhecendo que os pais, a contraparte, também tem um background de desgaste, né, e construir uma relação boa. Esse é um grande desafio. Outro grande desafio é a questão de pressão por número de atendimentos. Então, estou falando assim, quando você não tem uma autonomia muito grande. Por exemplo, quando você atende no serviço do SUS que a média tem que se atender, sei lá, vamos citar aqui um exemplo, 20 pacientes em 8 horas de atendimento, 20 de manhã e 10 à tarde, sei lá. Essa é a média de atendimentos.
no meu entendimento, que não sou gestor público, mas no meu entendimento que sou neuropediatra, não deveria ser a mesma média de um oftalmo, de um otorrino, não desmerecendo a complexidade da especialidade deles, mas sim, uma consulta neuropediátrica de primeira consulta ela é muito demorada. Então, elencando dois dos problemas, é essa questão psicológica, do desgaste que os pais têm, e muitas vezes, pelo desgaste, você naturalmente tem mais irritação, mais problema na comunicação com o médico. E o segundo problema é essa questão de pressão por atendimento, por volume e tudo, que na nossa especialidade, se você não for com um pouco mais de calma, você pode ou se precipitar em diagnósticos ou deixar de investigar coisas que são importantes. A gente vê, né, que é realmente um estresse muito grande para quem tem crianças com algum distúrbio neurológico. E eu creio que deve afetar muito a relação médico-paciente, né? Porque a pessoa já vem mais estressada, a pessoa já vem de uma forma desse jeito. Exatamente. Agora, a pergunta que eu quero fazer dando um público mais adulto que tem crianças, quais são os principais sinais de alerta que um pai deve estar atento a uma criança sobre o neurodesenvolvimento? Você fala especificamente pensando os sinais que despertam a suspeita do autismo, por exemplo? Quais sinais um pai deve estar atento na sua criança em relação ao neurodesenvolvimento saudável? Acho que é mais interessante citando exemplos, né? Por exemplo, sinais de alerta dentro do neurodesenvolvimento para pensar em autismo, né? Então, que é uma condição mais comum e tudo. Então, assim, na fase mais precoce, ali de meses de idade, digamos, uma criança de 6 meses, você é naturalmente um pouco mais limitado nos parâmetros que você tem para aplicar os critérios diagnósticos, né? Então, dificilmente você vai dar o diagnóstico de um autismo a uma criança de 6 meses, mas tem alguns sinais de alerta, né? Por exemplo, criança que prefere fixar o olhar em outros objetos que não a face da mãe, ou que durante a amamentação não fixa o olhar na mãe, né? Então ele está manifestando interesse em outra coisa e não na face humana. Já é um indício de que a socialização pode estar prejudicada. É um indício, né? Uma criança de 1 ano e 2 meses, por exemplo, que não aponta ou não dá tchau ou não bate palma para comemorar alguma coisa, né? Então, 1 ano e 2, 1 ano e 6, uma criança um pouquinho maior de 1 ano que a linguagem não verbal já não está manifestando que talvez tenha algum prejuízo. Ou o tipo do brincar, né? Um brincar mais que a gente chama mais disfuncional, né? Então, não aplicar a função do brinquedo, então não brincar com a função que aquele brinquedo tem. Então, um carrinho serve para você brincar na pista, fazer uma pista, um desvio, um estacionamento, e você simplesmente ficar brincando com o carrinho e encostar a cabeça no chão ou na mesa e ficar observando os movimentos que fazem a roda, as engrenagens da roda, enfim. Ou brincadeiras mais repetitivas, né? De sempre colocar os objetos em cima do sofá numa sequência específica, ou de maior para menor, das mesmas cores, ou numa fileira, numa fila extremamente organizada, né? São elementos de uma brincadeira mais repetitiva. O atraso da linguagem, né? Que é um importante sinal de alerta. Esse é um pouco mais fácil de identificar porque gera mais angústia, né? É mais fácil de identificar porque você já quer que seu filho já esteja ali balbuciando algumas palavras e tudo, que uma criança de 1 ano, 1 ano e 2 já deveria falar algumas palavrinhas e não está falando. Então, são sinais de alerta dentro dos mais comuns, né? Pensando digamos, extrapolando aí para sinais de alerta para uma criança que esteja que gere um pouco mais de preocupação e necessidade de investigação. Então, ela está atrasada do desenvolvimento, tem um atraso da linguagem, mas alguma coisa que me despertou para pensar em coisas mais, digamos, que não explicitamente o autismo típico, né? Então, você vai lá, uma criança com atraso da linguagem e começa a regredir a linguagem. Então, não só teve o atraso da aquisição do repertório de vocabulário, etc., mas ele começou a perder. E se essa perda ela for, por exemplo, por volta dos 3 anos, já não é mais tão típico da regressão autística, né? De perder no autismo geralmente você pode perder ali em 30% dos casos, você pode perder
o vocabulário por volta de 1 ano e meio. Aí, se a criança já perdeu mais tardiamente, dos 3 anos, você vai pensar em outros diagnósticos diferenciais. Ou então, crianças que têm... tá dentro do autismo típico, mas que tem sinais diferentes. Então, uma mancha no corpo, um neurofibroma, uma mancha na face. Então, você vai pensar em doenças associadas ao autismo, em síndromes associadas ao autismo, né? Então, são sinais, digamos, são sinais de alerta dentro do autismo. Né? Assim, dentro desses sinais de alerta, qual momento seria para levar em neuropediatra? Tão logo você identificou. Tão logo. Né? Então, assim, não existe... A rigor, não existiria um momento ideal, digamos, uma idade, né? Eu acho que a recomendação é o quanto antes você identificou. Então, a coisa está indo bem, tranquilo, não tem porquê, né? Você gerou uma dúvida, a linguagem do meu filho não está a mesma, eu tenho um parâmetro de comparação, ele está frequentando a escola. A parte da socialização, ao chegar para pegar, eu não vejo ele socializando tanto. Eu, quando levo numa festa de aniversário, não vejo ele brincando com a mesma intensidade, brincando de troca de turno, né? Minha vez, sua vez, ou participando da brincadeira, quer impor o seu jeito de brincar. Então, identificou? Está no momento de levar. Por quê? Doutor, mas eu tenho receio de eu levar e ele ser muito novinho. A gente sabe que quanto mais nova a criança, mais é desafiador o diagnóstico, porque é mais difícil de aplicar os critérios diagnósticos do DSM. Né? Quanto mais novo, mais difícil. Mas o fato de não conseguir preencher os critérios do DSM, ou seja, fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, CID, fulano de tal, por mais que seja mais difícil, não preciso fechar para encaminhar para terapia. Né? Então, em todo congresso que a gente vai, em toda apresentação que a gente assiste de grandes especialistas em transtorno do neurodesenvolvimento, e eu não sou um deles, eu assisto os colegas, né? Então, todo esse tipo de palestra que a gente vai, toda vez sai essa frase. Né? Ou uma frase parecida com essa. Eu não preciso fechar diagnóstico para encaminhar para terapias. Então, eu estou com uma criança de, sei lá, 1 ano. Eu estou suspeitando que ela tem um atraso da linguagem não verbal. E ela não está frequentando a escola, mas eu tenho alguns indícios de que o social dela não está muito bom. Mas eu não sei como é que está a rigidez cognitiva, se ele tem ou não hipersensibilidade a estímulos, hipersensibilidade a estímulos. Eu não sei se ainda não apareceu nenhuma estereotipia, nenhum uso estereotipado de objeto. Beleza, não preencheu critérios, mas eu tenho duas coisas que estão afetadas. O que eu vou fazer? Encaminhar para terapia. Por quê? Porque daqui a 1 ano, ou 2, ou meio, ou 6 meses, se ela voltar e não tiver nada, tiver melhorado tudo, doutor, foi maravilha, frequentou a escola, eu botei ele na terapia e esse menino está bem, o vocabulário melhorou, o social está excelente. Beleza. Conseguiu o que eu queria, que é o quê? Melhorar a criança, e se ela fechou ou não fechou, pouco me importa, o que eu quero é que a criança esteja bem. Se daqui a 1 ano essa criança voltou com sinais mais claros de que o social realmente está comprometido porque ela frequentou a escola, porque tem um relatório do psicólogo, de que a parte sensorial ficou mais evidente porque ela começou a usar a farda da escola, é um pouco mais apertada, a etiqueta estava incomodando, não sei o que mais lá. Então, puxa, fui lá, preencheu critérios. Relatório, preenche critérios para transtorno do espectro autista, tal. O que aconteceu? Eu olhei para trás e disse assim, não me arrependi. Por quê? Porque lá atrás eu já indiquei terapia. Então, a avaliação neuropediátrica ela se faz importante porque, mesmo que você não consiga preencher critérios, ou seja, fechar o diagnóstico, você consegue encaminhar para as terapias e promover as mudanças em carga que serão necessárias para aquela criança melhorar, tendo ela ou não, ao final das contas, fechado o autismo ou não. Certo. Doutor, assim, uma pergunta que eu tenho aqui, que é, nesse meio atual que nós vivemos, ainda seguindo a mesma linha de raciocínio da pergunta anterior, como que o senhor elenca que as novas tecnologias, o uso do celular precoce, o uso de tablets, essa exposição maior à tela, pode estar impactando na formação, na neuroformação dessas crianças? Isso é uma coisa muito atual, um debate muito atual, mas que já tem evidências de coisas que efetivamente isso está comprovado que é ruim, né? Especificamente para o neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, sendo a criança típica ou atípica, ou seja, tendo autismo ou não. É fato que as crianças com uso abusivo de telas, elas têm uma menor interação social e elas têm um fator de risco para ter atraso da fala. Fato.
Isso não sei o que estou dizendo, são as pessoas que estudam isso, que já publicaram e já têm a evidência. Veja bem, se mesmo em crianças típicas, ou seja, que futuramente não, em momento nenhum será fechado ao autismo, se mesmo em crianças típicas, o social, a comunicação, verbal ou não verbal, o social está piorando por conta da exposição abusiva a telas, o que você acha que vai acontecer com a criança que, além de tudo, ainda tem autismo? Vai piorar mais ainda. Então, assim, existem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o número de horas máximas de tela por dia, a depender da faixa etária. Né? Em que, por exemplo, criança abaixo de 2 anos não é para usar tela em momento nenhum, nem 1 minuto, nem 2 minutos, 0. Né? E aí tem as faixas etárias dizendo o número de horas máxima para cada um. Na verdade, a meu ver, quanto menor a criança, a minha recomendação é 0. Né? Para mim se ele tem algum risco de prejudicar, tendo ou não autismo, a minha recomendação é 0. Claro, eu não vivo numa bolha, eu estou no meio de um podcast. Então, é uma coisa up to date, né? Estamos aqui no meio de um podcast e é óbvio que eu sei como é que funcionam as coisas, que a dinâmica social, que na fase da adolescência é impossível uma criança não ter um WhatsApp para se comunicar com os amigos e tal, que eu sei que os adolescentes jogam online e tudo e tal. Beleza, eu sei disso. Mas o quanto antes, ali, quando a criança ainda está no seu controle, exemplo, uma criança de 3 anos, 4 anos, melhor 0. Doutor, mas eu não consigo porque existem cuidadores que dão. Pois faça a sua parte. Porque eu preciso deixar ele na casa da avó, porque eu preciso trabalhar, e lá eu não tenho como controlar. Ok, entendo. Mas no seu, 0. Certo? Porque o que não tem como mudar é imutável. Não tem como. Então eu atuo no que dá para mudar, nos fatores modificáveis. E o modificável está no seu domínio, 0. Aí tem a avó e tal, e eu entendo, porque um avô não é a mesma coisa de um pai, né? Muitos são, mas a maioria não é a mesma coisa do pai, ele não pode assumir responsabilidades do pai, e ele está ali como um quebra-galho de fim de semana e tal. Então aquela exposição da tela, dentro da realidade daquela pessoa, não tem como, eu entendo. Eu não vou cobrar o cara, a pessoa, o pai ou a mãe que vier na próxima consulta, tem que estar com tela, meu Deus, que absurdo. Não vou fazer isso, eu vou dizer assim, cara, o que estava ao seu alcance você fez, parabéns. Quando ele está no seu comando, 0, parabéns. Você orientou o seu funcionário em casa que não é para expor, porque também está no seu comando. E quando ele foi para casa da avó nas férias, passou uma semana lá o tempo inteiro na tela. Ok também, né? Precisa dar um descanso, as férias, a criança precisa conviver com a avó e tal. Entendo. Mas o que for modificável, modifique para perto de 0. E quando vai crescendo a criança, obviamente a gente vive num mundo que precisa. Né? Então, um adolescente, até para demandas escolares e tal, combinar coisas. Tá. Mas o que está no seu comando, sim. E isso é uma particularidade minha, dentro das telas é essa. E a segunda particularidade em adolescentes, cuidado com o uso noturno. Porque aí vai reverberar no sono, na piora do atraso de fase fisiológica, etc. Então, o adolescente não tem muito como comandar, mas à noite eu comando. Ainda sugiro recomendar. Doutor, eu fico muito feliz com esse comentário que o senhor fez sobre essa questão de ser maleável, de fato, entender a sociedade que nós estamos vivendo, porque eu acredito que essa rigidez, talvez, que possa partir de alguns profissionais, ou não, eu posso estar errada, né? Possa acabar complicando um pouquinho essa questão de relação médico-paciente, no caso com o pai. Então, eu acho muito interessante essa sua fala de ter essa maleabilidade, de entender que com o pai ele tem como fazer esse controle, mas, por exemplo, já com os avós ou com outro terceiro, não tem como controlar. Fico muito feliz com esse comentário que o senhor fez. Olha, assim, eu dentro de sala de aula, toda a turma praticamente, eu dou aula em três faculdades de medicina. E desde 2016 eu estou em sala de aula. E aí, assim, a gente tenta... Eu dou aula principalmente de neuroanatomia, né? Mas fatalmente a gente no meio do caminho surgem perguntas, curiosidades e tal, e a gente vai destrinchando ali as explicações e tudo. Então eu explico muita coisa técnica e tal. Aí eu falo assim, olha, essa coisa técnica parece difícil, mas você entendeu, não entendeu? Aí a pessoa diz, nossa, realmente parece ser muito difícil, mas eu entendi e tal, estrutura lá do corpo amigdaloide ou do corpo geniculado lateral. O cara vai lá e entendi, parece ser um absurdo, mas entendi. Isso aí eu consigo te explicar porque eu consigo mostrar uma figura, eu consigo repetir, né?
Mas existe uma coisa que eu não consigo te ensinar, que eu vou depender que você se desenvolva ou a sua família tenha te ensinado, que é o bom senso. Isso eu não tenho como ensinar. Eu posso sentar aqui 2 horas com você e tentar te ensinar bom senso. Não vai dar certo se você não tiver o background lá atrás dos seus pais, da maneira que você foi criado, ou a parte genética sua, não sei o quanto você é desenrolado, mas o bom senso é uma coisa extremamente difícil de ensinar. Mas é uma coisa extremamente carente dentro de nós, em geral, e dos médicos em específico. Então, a gente tem que ter bom senso, né? A gente não pode se fixar em normas e coisas quadradas, né? Então, a gente tem que aplicar o que é possível, né? Muitas vezes. O exemplo é esse, né? Eu já tive inúmeros casos em que eu falo exatamente esse discurso. Eu pergunto, cara, como é que é a rotina? Tá, tudo bem, na casa da volta, mas quanto tempo ele vai lá? Não, só vai no fim de semana. Pô, beleza, cara. Vamos lá. Na sua casa você bota 0 e quando ele for no fim de semana, você... Ok. Aí às vezes a avó tá até lá, ok, vó. É tranquilo isso, por quê? Porque a senhora está ajudando. Eu não estou dizendo que a senhora é o vilão, não, pelo contrário, você é o mocinho que está ajudando no cuidado. Então, eu não quero afastar ninguém, mas não dá para a gente se fixar em coisas muito quadradinhas, não. E a gente faz adaptações no meio do caminho. Outro exemplo de bom senso, né, é o uso de medicações. Então, não existe uma regra. Então, assim, doutor, quando é que você prescreve remédio X? Um neuroléptico, da classe dos neurolépticos, que é um dos mais utilizados para autismo. Quando é que você prescreve? Eu não tenho uma resposta para te dar. Quando a criança tem acima de 4 anos e tem agressividade. Não. Eu tenho crianças abaixo de 4 anos que utilizam esse mesmo neuroléptico que você perguntou, vocês já estão sabendo qual é. Eu tenho crianças acima de 4, abaixo de 4, que são agressivos, que não são agressivos. Então, o julgamento é importante. E o julgamento depende do bom senso. Né? Então, muitas coisas não tem norma, assim. Você vai juntar elementos favoráveis e desfavoráveis. Estou ponderando mais para os prós ou para os contras. E aí vou tomar a decisão. E agora, já finalizando com a nossa última pergunta, como que se houve a tecnologia agora se desenvolvendo na área de neurologia pediátrica, que a gente vê hoje, né, com exames genéticos para detectar síndromes e tudo mais? Isso é uma felicidade, na verdade, né? Porque, por exemplo, dentro das doenças metabólicas, neurometabólicas. Aí, anteriormente, como é que era a investigação? Você fazia exame de urina, exame laboratorial e tal, mandava para fora. Aí, no meio dessa coleta, tinha que ser um papel específico, tinha que ser um tubo específico, tinha que ter um número de horas específico para chegar lá no laboratório que está em outro estado. Então, existia uma série de dificuldades técnicas e muitas vezes voltava o exame inconclusivo para investigação de neurometabólico, doenças do erro inato do metabolismo. Atualmente, com o avanço da tecnologia, o que acontece? Você pula direto para o exame genético, muitas vezes, né? Várias vezes a gente acaba voltando para esses outros exames, para outras finalidades, mas na extensa maioria das vezes você vai direto para o exame genético, que você recebe um kit em casa, você coleta, às vezes o próprio paciente pode coletar, ou qualquer profissional pode coletar, manda pelo correio com uma durabilidade maior e chega lá e já sai o resultado definitivo, sem nem precisar intermediar por uma interpretação, um erro laboratorial, etc. Né? Então, a parte genética é uma felicidade para nós. Né? Então, cresceu vertiginosamente os exames genéticos, a disponibilidade, o custo reduziu, embora ainda continue bastante caro, pelo menos para a maioria de nós brasileiros, mas a parte de investigação genética evoluiu muito. E junto com a evolução da genética, veio em conjunto a terapia gênica, coisa que até muito pouco tempo atrás se falava em termos de perspectiva, mas atualmente já existe. Então, para tratamento de distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinhal, síndrome de Rett, alguns já aprovados no Brasil, outros não, mas a terapia gênica, em conjunto com o exame genético, né, por consequência, aumentou, né? Aumentou a disponibilidade, alguns deles disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, é uma evolução positiva, né? Então, eu diria que dentro dessas tecnologias, que foi a sua pergunta, o que mais evoluiu positivamente para nós, dentro da prática neuropediátrica, é a genética e a terapia gênica. Investigação genética, disponibilidade, custo e a terapia gênica. E veio para ficar, né? A terapia gênica só vai aumentar, né? Para as outras
Então, Fazer perspectivas esses diagnósticos. de mais acesso, né, baixo custo dessas terapias. Nós estamos aqui encerrando agora o nosso Neurocast. Gostaria de agradecer a você, doutor Juliano da Paz. Muito obrigado pelo seu tempo, por essa entrevista maravilhosa que o senhor deu pra gente. Gostaria de pedir a você que está nos assistindo que siga a gente nas redes sociais, @neuroparkufp e @amacast no YouTube. Gostaríamos que você desse 5 estrelas no nosso podcast para ajudar a gente a divulgar mais. E se puder, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.